Senhor, meu povo. Eu estou aqui para falar algo que Deus falou comigo, no meu coração. E eu vi um vídeo hoje que as pessoas estão querendo distorcer, o que realmente é a igreja. Então, assim, não é que esteja totalmente certo e nem que esteja totalmente errado. É a minha opinião sobre esse tema, a igreja, onde o inimigo é sujo e coloca coisas na sua mente para você achar que a igreja não é um lugar de você frequentar, porque a igreja tem que estar dentro da sua casa. Sim, tem que estar dentro da sua casa, mas você também tem que congregar, porque a igreja é de Cristo. Cristo fundou a igreja e para isso não se embarace com as coisas que vem falando sobre a igreja e você acredita totalmente sobre isso. Você precisa ter isso aqui, a palavra. Tudo que é direcionado sobre Deus, sobre a palavra, eu vou lá e consulto, porque aqui Deus vai falar comigo e Ele vai mostrar, é através da palavra. O que está fora da palavra, eu simplesmente descarto, porque você não é depósito de lixo, seu coração não é um depósito de lixo, você é algo precioso nas mãos do Senhor. E para isso, você precisa ter direcionamento de Deus. As redes sociais hoje trazem 1 bilhão de informações. Então, para que você não se desvie na sua crença, na sua fé, você vai buscar a palavra do Senhor, porque ela vai te confirmar, ela vai te revelar, ela vai te mostrar realmente o que é verdadeiro, o que está escrito na palavra. E aí, eu fiz algumas anotações aqui, compartilhar com vocês. Primeiro, eu fui fazer uma pesquisa do significado congregar. Congregar é ficar junto, reunir-se, convocar, certo? E o significado da igreja é justamente comunidade composta por cristãos, instituído por Jesus Cristo. Então, dentro dessas duas pesquisas, é necessário congregar, sim, na igreja. Porque a igreja é a comunidade dos cristãos. Não quer dizer que a igreja tem pessoas totalmente santas, porque nós estamos buscando a santificação. E a santificação é o quê? É você ser separado do mundo. É você estar buscando as coisas de Cristo. Isso é você estar em santificação. Não é que você seja santo, mas que você está buscando assim a santificação. E é isso que a gente tem que focar. Na nossa igreja não é olhar as pessoas, porque a igreja ela é um hospital que você vai buscar a cura, a libertação. Você busca a igreja através disso, para você começar a estar curado daquilo que te faz mal, seja na área financeira, seja na área sentimental, na profissional. Então precisamos sim estarmos reunidos, congregando, porque nós temos testemunhos vivos de experiências e quando falamos, que é o que Deus quer de nós, que somos testemunhas, é justamente para isso, para que aquele outro que esteja passando por aquela situação fortaleça na fé. Então, eu fiquei muito triste em ver um vídeo, inclusive de uma pessoa que eu amo muito, sabe? Falando que não há necessidade de estar na igreja, que muita gente está dentro da igreja e não está dentro de casa como é na igreja.
E se eu for me basear só com isso, então a minha fé vai ser morta. Por que não olhar as coisas boas, positivas? Entendeu? Não é porque uma pessoa matou, uma pessoa pecou, todas que estão lá dentro da igreja vão ser assim. Existem sim pessoas boas dentro da igreja. E existem pessoas que estão buscando melhoras. E a gente tem que respeitar esse processo. A gente não tem que julgar, porque julgar por julgar, o mundo já faz isso. Então, voltando aqui ao estudo, em Hebreus 10, 25. Vou abrir aqui a palavra, para que não fique só no que eu estou dizendo, mas sim a palavra. Porque a palavra não volta vazia, de forma alguma. Tem direcionamento, porque Deus usa os seus vasos para deixar aquela palavra que o Filho precisa. Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Tem direcionamento, sim. Não é à toa que Deus me levantou para fazer essa live aqui. Então, vamos lá. Em Hebreus, só um minuto que eu tô abrindo aqui. Hebreus 10, 25. Quem tiver com a Bíblia, abra. Caso não esteja com a Bíblia, você anote e vá tirar suas dúvidas na escritura, que eu tenho certeza que o Senhor vai lhe direcionar. Em Hebreus 10, 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. O que é admoestar? Que eu pesquisei também. É propondo, aconselhando, orientando. Então, sempre que tiver algo dentro da Bíblia que você não sabe, porque tem palavras bem difíceis que a gente realmente não tem conhecimento, não é, do nosso cotidiano. Você pesquise, porque ali vai ter uma explicação, sim, espiritual. Então, a gente precisa ter orientação. A gente precisa, sim, ser aconselhado. E continuando, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, a congregação existe para isso, para um aconselhar o outro com as suas experiências espirituais com Cristo. E em seguida, Hebreus 12, 14. Só para vocês e vendo as referências bíblicas. Em seguida diz assim, Hebreus 12, 14, versículo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa santificação é exatamente o que eu tinha dito anteriormente. Não é que você seja santo, que você não peque mais, mas que a palavra, ela traz vida. Porque quando você pensa em algo, em fazer que não agrada a Cristo, e a palavra, ela vai te corrigir antes de você fazer o ato, tá só no teu pensamento, mas a palavra veio ao teu coração, à tua mente. Então isso daí trouxe vida, porque você foi direcionado pela palavra e não fez o ato. Então, há sim a santificação, mas dessa forma, buscando a palavra, porque é o Espírito Santo quem vai fazer você mudar. Você não muda da noite para o dia. Há um processo. E esse processo cada um sabe que passa. E o Senhor trata de forma diferente para cada um que está aqui hoje, escutando essa palavra. E agora, para continuarmos, abre na palavra de Mateus 18, capítulo, versículo 20. Vamos lá. Só vamos hoje falar aqui sobre a igreja e a congregação.
Tem muitos versículos, irmãos. É porque realmente eu separei apenas esses. Mas se você fizer um estudo da palavra, fazendo essa pesquisa, você lê, tem algumas palavras que não conhece, vá a fundo. Conheça a história bíblica, porque isso vai fazer você abrir a sua mente espiritual, seus olhos espirituais. Não fica só focado nas coisas que o teu olho vê, mas vai além, sabe, irmãos? Porque existe muito cego que tem a visão espiritual. E existem muitas pessoas que veem, mas que não têm a visão espiritual. Mateus 18, 20, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou, eu no meio deles. E aí é o que eu tinha escutado, né? Numa postagem de uma pessoa que eu gosto muito. A igreja não é só o templo, que aqui em Mateus diz exatamente isso, onde há 1, 2 ou 3, ali eu estou. Então, realmente a igreja somos nós somos a igreja. Então, o que você tem para transbordar? Porque a palavra fala, né? Que o coração transborda, a boca, aliás, transborda aquilo que o coração está cheio. Então, seja cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. E aí, você transmitirá a luz, que é a luz de Cristo. Seja semelhante a Cristo. Busque ser semelhante a Cristo, porque é isso que Ele quer de cada um de nós. Não ficar olhando, porque fulano na igreja e faz isso, faz aquilo. Foca é Cristo. Olha para as coisas de Deus, as coisas celestiais. E Mateus 16, versículo 18. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, que não para de orar, que inclusive tem a música, né, de Anderson Freire que fala sobre isso, em Efésios 6, que a gente esteja revestido da palavra, que a gente esteja com o capacete da salvação, que o capacete é o entendimento da palavra, que os nossos pés estejam firmados na palavra, que o pé significa a fé, que ela não esteja em qualquer areia movediça, como dizem, né, que afunda e você, quando vem um vento, você cai. Você esteja firme na rocha que é Cristo. Em seguida, abram a palavra em Atos. Atos 20, versículo 28, que fala assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, vos constituiu bispo para apacentarem a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Jesus deu a vida para a igreja, e a igreja somos nós. E Jesus também constituiu pastores, bispos, homens de Deus, para nos direcionar, para que a gente venha se firmar na fé. É a mesma coisa, você tá gordo, você vai para academia, não é isso? Você não vai para o restaurante para perder peso.
Então, quando a gente quer tratar nossa alma, nosso espírito, a gente vai buscar a igreja. Porque é lá onde vai ter a nossa salvação. E a salvação é individual. Não tem que ficar olhando para as pessoas. A gente olha para as pessoas com amor de Cristo, para ajudar. É essa visão que temos que ter. E não de julgamento. Porque julgamento tem demais, gente. A gente não pode pensar dessa forma. Em Atos 10:34. Continua aí em Atos. Vamos lá, para 34. 10:34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha aí, gente. Pedro reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoas. E por que eu, você e quem faz esse pré-julgamento de acepção de pessoas? Não existe para Jesus rico, pobre, magro, gordo. Parem de fazer tantos julgamentos, porque a questão da internet é um facilitador, mas ele também é um prejudicador e grande, porque muitas vezes eu estou vendo pessoas doentes por conta das redes sociais, porque a internet tem trazido muitas informações e muitas informações que não são dentro da palavra, que é o coaching, né? Como diz a história. Então, vamos lá. Provérbios 4:23. Estejamos sempre dentro da palavra, porque aí não seremos enganados. E sempre que um profeta, alguém que levantar a bandeira de Cristo, que falar algo do Senhor, você examine as Escrituras, porque é isso que Jesus pede. A gente tem que examinar as Escrituras para ver se realmente está dentro daquilo que está sendo dito, certo? Para você não cair, porque existem profetadas, existem profetas do Senhor. E a gente precisa ter a visão espiritual e entender quando é Jesus e quando não é. E para esse entendimento só na palavra. Então examine as Escrituras sempre. Provérbios. Deixa eu abrir aqui, gente. Provérbios 4. Provérbios 4:23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É o teu coração que tem que ser guardado, irmãos. Porque muitas vezes a gente se magoa, a gente tem dificuldade em perdoar, mas Jesus pede que a gente guarde o nosso coração. Que a gente não deposite lixo dentro de nós, porque nós não somos lixos. Nós somos algo precioso na mão do Senhor. Amém? Falta agora Salmos 27. Vamos ver aqui a palavra para os irmãos. Salmos 27. Primeira vez, gente, que eu tô fazendo a live, então eu peço desculpa aí, porque eu não tenho, porque eu precisaria de um tempo maior para poder deixar alguns versículos da palavra em relação a isso. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Jesus mandou a gente procurar o quê? O templo. Então, por que a gente não vai buscar o Senhor na igreja? Ah, não, eu tenho Jesus e eu vou ficar em casa.
Não, Jesus disse que a gente teria que ter um tempo. Isso não quer dizer que você tenha mais fé do que o outro que não está. Mas que é necessário, sim, congregarmos, estarmos juntos, falar de Jesus, trocar as experiências de Cristo. E Salmos 139. Vou deixar só esse versículo aqui, do 1 ao 3, certo? Mas quem puder ler o Salmo todo, será de grande experiência com Cristo, porque é muito bonito o salmista Davi, né, falando sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Então eu vou só ler o primeiro ao terceiro versículo, do 139, os Salmos. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Amém? Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece a tua mente. Então, não fica preocupado com o que vão falar sobre a tua vida. Não fica preocupado se alguém vier jogar uma pedra. Não fica, porque o justo não se justifica. Se você anda reto com a palavra de Cristo, descansa o teu coração, porque no tempo certo o Senhor irá te justificar. Amém? E por último, em Romanos 6, versículo 22. Deixa eu só abrir aqui, irmãos. Romanos 6. Que diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes ao vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A santificação é justamente isso, ser separado do mundo. As coisas passadas ficaram lá atrás. E quando alguém vier te apontar o dedo do que você era, não caia nisso não, irmão. Está repreendido em nome de Jesus, porque você é uma nova criatura. O oleiro te quebrou e te fez um vaso novo, irmão. Então não se preocupa com o que venham dizer, porque às vezes isso é seta, sabe? Para poder te entristecer. Mas você é uma nova criatura. Deus te fez um homem e uma mulher de Deus. E você se preocupa só com a tua santificação. Não é que você seja santo porque aceitou Jesus Cristo, mas você está buscando sim a sua santificação. Porque Jesus diz o quê? Seja semelhante à imagem de Cristo. Então é isso que você está buscando, para que venha o quê? Como diz a palavra, a vida eterna. A gente está buscando nossa vida eterna, porque essa vida aqui, mudando, é muito rápido. Passa assim, ó. E a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. E o que é que você tem feito sobre a sua vida eterna? Entendeu, irmãos? É sobre isso. E só para concluir, o versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, Deus ama o pecador e abomina o pecado. Então, você busque cada dia mais a palavra, porque ela vai te libertar, ela vai te curar, ela vai fazer com que você tenha autoridade de Cristo e que você leve a palavra para o vizinho, seja luz no caminho das pessoas, porque o teu propósito
E o propósito de Deus na vida, na minha e na tua, é essa. É levar a palavra de Cristo. Levar salvação para aqueles que não conhecem a luz, que andam nas trevas. Então, eu queria deixar essa palavra. Não se deixe enganar. Quando as pessoas dizem, para que ir para a igreja? A igreja somos nós, sim. Mas a gente precisa congregar com o irmão. Porque lá no céu, a gente vai conviver com todos eles. Assim eu creio. Porque Jesus vai vir e vai arrebatar a igreja. A igreja que somos nós, aqueles que santificamos, que buscamos a palavra, que nos corrigimos, que pedimos perdão ao Senhor quando erramos. Entendeu, irmãos? Então busquem conhecimento da palavra e não deixem que o inimigo use artifícios para te deixar dentro de casa e não buscar a igreja. A gente faz as duas coisas. A gente busca Deus no nosso lar, sim. Mas a gente precisa congregar com o irmão. A gente precisa trocar experiências com Cristo. Porque muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade que o irmão já passou. E ele vai ajudar, porque Deus deu direcionamento para ele. Ele já passou por aquele processo. E eu agradeço, irmãos. Tenham uma boa noite. Que Jesus esteja com vocês e que amanhã seja um dia excelente na vida de cada um. E eu agradeço por deixar essa palavra aqui e eu creio que muitas pessoas depois irão ver e quem puder compartilhar essa palavra com um amigo, com um familiar, que Deus colocar no coração. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.